Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. Eu não me sentiria nada à vontade de privar ele de viver uma paixão. Nada, não quero fazer isso, nunca. Às vezes que a gente teve, inclusive, né, lá no comecinho da relação, teve um momento que ele ficou um pouco apaixonado por uma pessoa e eu não conhecia de fato aquela menina. E aí eu falei, cara, que sentimento difícil, porque eu não quero te privar de viver uma paixão, porque é muito gostoso viver isso. Só que eu não tô sabendo lidar. Como que a gente pode fazer? Tá bom, se ela é tão legal e vocês estão tão amigos, você e ela, eles não estavam nem ficando, eles só estavam muito amigos. E se eu conhecesse ela? Né? Foi uma opção que eu achei que cabia. Né? Eu me senti confortável em eu conhecer ela, porque se ela é tão legal, eu também quero ser amiga dela. E de fato foi isso, ela é nossa amiga até hoje, isso fazem vários anos, né? Porque ela também se sentiu super confortável, né? Foi um negócio que a gente foi conversando e todo mundo se sentiu confortável. Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, @agenteconversa, e no Facebook Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho os episódios novos, curiosidades sobre o assunto da semana e outros conteúdos além do podcast. Também tem um canal no YouTube com todos os episódios do Em Casa a Gente Conversa e um grupo no Telegram, onde a gente envia semanalmente um guia com o resumo do tema do episódio, sobre a convidada da vez, as dicas de filmes, séries e livros que os convidados dão por aqui no podcast, além de outras curiosidades sobre o assunto. Para entrar nesse grupo do Telegram, é só entrar lá no link na bio no Instagram, no @agenteconversa. Assine esse podcast também no aplicativo em que você está ouvindo para saber quando tiver episódio novo. E dependendo de onde está ouvindo, dê 5 estrelinhas aí pra gente também, para ajudar esse podcast a chegar para mais pessoas. No episódio anterior, eu conversei com a psicóloga Daniele Silveira sobre os tipos de relacionamento, sobre a não monogamia. Ela trouxe muita informação legal aqui pra gente, entender como funciona e desmistificou também bastante, inclusive o relacionamento aberto e outros tipos de relações. Hoje eu converso com um casal, Mila Russo e Eduardo Sola. Os dois vivem um relacionamento aberto e vão contar um pouco aqui pra gente como é o dia a dia deles, como que funciona esse relacionamento, quando que começou, enfim, vão dividir um pouco a história deles aqui com a gente. E no episódio que vem, vou conversar com um trisal. Então são 3 episódios seguidos aí sobre tipos de relacionamento. Mila e Eduardo, sejam muito bem-vindos aqui no podcast. Se apresentem aqui primeiro, por favor. Quem são vocês? Oi, é um prazer enorme, né, estar participando aqui com vocês e falar de um tema que é bem importante aqui para nós, é bem importante aqui para o nosso relacionamento. Eu sou a Mila, tenho 32 anos e estou junto com o Du há 14 anos. Eu sou o Du, tenho 31, um aninho mais novo, e estamos num relacionamento de 14 anos há 6 anos. Diríamos que deixamos aberto. De ser monogâmicos. Exatamente. Legal. Vocês estão há 14 anos juntos e 6 anos em relacionamento aberto, é isso? Isso. Conta pra gente como que começou, então, em que momento do relacionamento de vocês, por que vocês resolveram abrir, como que foi essa conversa de vocês também? A gente se conheceu adolescente, né? A gente se conheceu lá pelos 13, 14 anos, e a gente sempre foi muito amigo. E lá para os 17, a gente começou a ter o primeiro beijo. Na verdade, a gente nem considera um começo de relacionamento, a gente considera o primeiro beijo porque não tem um começo, né? A gente sempre foi melhor amigo, a gente sempre saía com o mesmo grupo de amizade, então nosso convívio era sempre em conjunto. E a gente perdeu a virgindade juntos. E a gente continuou
nesse relacionamento e acho que depois dos 4, 5 anos que começou a criar uma pulga atrás da orelha de, tá, mas e aí? A gente se ama, a gente se dá super bem, né? A gente tem um relacionamento muito baseado na conversa, desde sempre, então a gente sempre foi muito sincero, a gente sempre conseguiu conversar muito bem sobre os nossos sentimentos. E daí chegou um momento que a gente falou, tá, a gente perdeu a virgindade juntos. A gente consegue imaginar a gente ficando junto pro resto da vida. Como é que a gente sabe que o que a gente tem É realmente muito bom. é realmente muito bom? A gente não tem uma comparação, né? A gente não tem Um parâmetro. um parâmetro, né? E aí a gente ia sempre conversando, né? Tipo, sim, eu quero ficar com você, só que ao mesmo tempo eu não tenho outras coisas. Eu tenho vontade até de conhecer outras pessoas, de viver outras coisas. Mas eu não quero abrir mão de estar com você. Daí a gente conversava e falava, tá bom, se eu tenho que escolher entre estar com você ou conhecer, abrir mão de você e conhecer outras pessoas, não, então vamos continuar junto. E aí foram mais alguns anos, né, que a gente conversava e a gente chegava, não, então vamos continuar junto. Era sempre uma crise, né? Era sempre um momento de discussão no nosso relacionamento. Era, sei lá, de 3 em 3 anos, de repente ficou de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano. Daí a gente falou, tá, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa decidir para onde que a gente vai. Nesse momento, inclusive, a gente tem um casal de amigos nossos, que era um amigo meu de escola, que ele começou a namorar uma menina, e eles tinham um relacionamento que já nasceu mais aberto, né? E a gente sempre teve essa discussão, a gente sempre conversava, por exemplo, nossa, olha essa menina, não, essa menina é bonita, sabe? Nunca teve essa questão de ciúmes muito aflorados, né? Então a gente conseguia conversar abertamente sobre achar outras pessoas bonitas, interessantes, etc. Então a gente já tinha essa liberdade um com o outro, Eu né? acho que como a gente começou como amigos, né, antes da gente começar a ficar, a gente chegou a agitar, um agitou a amiga do outro, sabe? Então, cheguei a ficar com o amigo dele, ele chegou a ficar com o amigo meu, e então a gente continuou com essa intimidade de amigos. Eu acho que isso facilitou muito, né? Então, mesmo a gente namorando, a gente tinha essa liberdade de falar, cara, a gente namora, mas tá aí, mesmo namorando, mesmo extremamente comprometida, eu continuo achando as pessoas bonitas. Isso. Na hora, e era claro, né? Era muito aberto isso pra gente. Na hora de escolher, eu escolho ficar com você. Mas isso não vai vir. Eu escolher ficar com ele não vai fazer eu deixar de achar as outras pessoas bonitas e atraentes. Daí chegou um momento que realmente ficou pesado demais. A gente está num relacionamento fechado, onde a gente nunca viveu nada, sexualmente falando mesmo. A gente nunca viveu nada sexualmente com outras pessoas, e a gente tem a curiosidade, e vamos tentar resolver isso de alguma forma. Daí, até por influência desse casal de amigos nossos, a Mila, quer falar sobre? Não, eu acho que foi alguma festa que eles foram, e aí ela acabou ficando com uma outra menina. E eles estavam, acho que eu não lembro se eles estavam namorando ou ficando. E aí ela ficou com essa menina, e aí a gente ficou, olha só. Pode dar E tá certo. tudo bem entre eles. É. Ei, por que afetaria? Tipo, eles só ficaram. Poxa, que coisa interessante. Olha só, uma alternativa para a gente. E se a gente juntos conhecessem outras pessoas? Daí a gente consegue, né? Das duas opções que a gente tinha, a gente consegue fazer uma opção só. Eu não precisava abrir mão de estar com o Du e também poderíamos juntos conhecer outras pessoas. Tinha também um fator muito importante, né? Que acho que facilitou muito para a gente, eu estava olhando mais para minha sexualidade. Então, eu estava tentando entender se a minha atração por mulheres era algo próximo ali de um bissexual ou homossexual, ou o que era, né? Eu estava vendo que não era qualquer coisa. Então, foi mais uma coisa que a gente falou, ok, então vamos juntos descobrir esse negócio, porque eu ir sozinha conhecer uma menina, se eu tivesse esse direito, o Du também tinha esse direito.
Mas eu não ia ficar confortável dele sair com alguém. E ele também não ia ficar confortável de eu sair com alguém sem ele, naquela ocasião. A gente falou, tá bom, então vamos juntos. Acho que vai ficar tudo bem se a gente for juntos. Aí a gente decidiu abrir. Não, abrir não. Na assim, época a gente não tinha nome nem nada. Eu confesso que eu só considero realmente nosso relacionamento aberto, sim, nos últimos 2 anos. Então, assim, de 6 anos abrindo, hoje eu considero um relacionamento aberto de fato. E hoje vocês ainda saem só com os dois juntos, ou não? Não mais. É exatamente por isso. Acho que essa é exatamente a diferença que eu considero. Porque até no mundo do poliamor, poligâmico, não monogâmico, são muitas variáveis, né? São muitas possibilidades. Então a gente começou meio com a ideia de a gente é um casal, onde a gente diversas vezes a gente já falou, a gente se considera como se fosse uma pessoa só, né? E a gente sai com uma terceira pessoa. E isso foi muito bom na época para a gente conseguir se conhecer a própria sexualidade de cada um e criar uma confiança também um com o outro, né? Porque tudo bem, a gente tinha um relacionamento de muitos anos, mas quando se envolve uma terceira pessoa, a gente começa a conhecer certas situações que a gente não conhecia antes. Eu nunca tinha sentido ciúmes da Mila por 9 anos, sabe? Por 7 anos, 9 anos. E eu só passei a sentir ciúmes, eu nunca tinha sentido, não pela Mila, por qualquer pessoa. A primeira vez que eu senti ciúmes não foi pela Mila. Então, assim, são sentimentos novos que a gente não conhecia, né? E essa terceira pessoa que vocês traziam era tanto mulher quanto homem? Ou era mais mulher? Mulher. Assim, até pela curiosidade da Mila de ser bissexual ou não, a gente começou e foi assim por muitos anos, de a gente só sair com outras meninas. Eu não tinha curiosidade sobre ser bissexual, e para a gente ter um relacionamento do casal com uma terceira pessoa, a gente partia do princípio que os dois precisavam sentir atração sexual pela terceira pessoa, né? E isso acabou caindo por terra. No final das contas, eu tive algumas experiências bissexuais, assim, demorou quanto tempo? Acho que uns 2 ou 3. 3 anos até eu começar a sentir uma curiosidade de sair com um homem. Saímos, não rendeu muito. Eu acho que hoje eu posso me dizer que hoje eu sou hétero, mas assim, a gente foi lá ver, né? E depois de um tempo a gente começou a conseguir ter a nossa individualidade no nosso relacionamento, né? E aí que começou a ter mais a presença, por exemplo, de homens na nossa relação, né? Nossa relação, que aí, na verdade, assim, há uns 2 anos atrás, a gente começou a tirar eu falo muito de entidade casal, que nós dois viramos uma pessoa só, né? Hoje eu vejo o quanto isso é comum na monogamia, né? O quão a monogamia diz, esse casal, essas duas pessoas vão virar uma coisa só, vão virar uma entidade. E aí a gente começou a olhar muito para isso, eu acho que muito mais, de uma forma muito mais profunda que o Du, de falar, não, a gente tem que ter a nossa individualidade. As pessoas que a gente conhece tem que conhecer eu e tem que conhecer o Du como pessoas separadas, a gente não é a mesma pessoa. Sim. E aí, a partir daí, eu fui olhando um pouco mais, falando, cara, eu tenho aqui o meu lado de quem gosta de homens. Não é porque o Du não gosta de homens que eu não tenho o direito de sair com homens também. Vai ser confortável? Hoje, né, naquela época, no nosso modelo, nem tanto, mas a gente pode começar a trabalhar porque é um lado, né? Ele pode ficar com qualquer pessoa que tem essa atração mútua. Eu, naquela época, não podia. Então, a gente foi começando a trabalhar isso, a individualidade de cada um e também a nossa parceria, a ponto da gente ficar confortável
em conseguir, eventualmente, sair separados. Porque é isso, eu tenho vontade de sair com um homem. Tu, você quer ir comigo? Não. Então, por que eu não podia, né? Era uma certa liberdade que eu não tinha. E assim, é uma liberdade que você não tinha, mas que a gente nunca discutiu de fato, Eu não né? tinha nem vontade, na verdade, né? Não que eu Ah, tinha vontade e a gente falava, não, não pode. Não, eu não olhava para isso. a gente, por muito tempo, a gente falava que a Mila só não era lésbica porque ela namorava comigo. e, e daí, eu acho que depois de um certo tempo, a Mila voltou a ter interesse sexual, né, por homens. E daí que a gente trouxe à tona o assunto de vamos criar a nossa individualidade, né? A gente, a gente namorou uma pessoa por 2 anos, 1 ano e meio, Um ano e meio. e foi um relacionamento de uma pessoa namorando um casal. E depois que a gente terminou, a gente reviu, a gente olhou, tá, mas assim, tem alguma coisa que a gente pode mudar aqui, né? Basicamente foi essa questão da individualidade, de uma pessoa estar sempre com o casal. E, e a gente tá, eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode melhorar, que vai melhorar o nosso relacionamento, é justamente essa questão da individualidade. Vamos começar a procurar vivências não completamente separadas, tá? Mas vamos procurar vivências onde a gente vai ter momentos íntimos só com uma pessoa ou só com outra, né? Criar uma relação 2, 2 e 2, não só em 3. Exatamente, né? Em T, em Y, um Sim. triângulo. Hoje em dia, o nosso relacionamento ele já tá virando já uma teia, já, né? Porque tem as pessoas que a Mila sai, tem as pessoas que eu saio, tem uma pessoa que inclusive está aqui atrás, que ela sai com a gente, mas a gente, inclusive, a gente conversou sobre isso hoje mais cedo, que eu não gosto mais de falar que ela, por exemplo, ela é a nossa namorada. Eu gosto de falar que ela é minha namorada e que se ela namora com a Mila, já não tem, já é entre elas, sabe? Para manter essa individualidade que vocês estão falando. Exatamente. No final de semana, se a gente quiser ir lá, ou se eu quiser ir lá na casa dela para passar lá uma noite, ver um filme, a gente jantar e a gente dormir junto, não tem essa obrigatoriedade da Mila ir junto. Eu acho maravilhoso que vocês conversam pra caramba entre vocês, né? Isso desde o começo da relação, assim. Vocês sempre questionaram o que passava pela cabeça de vocês, vocês dividiam com o outro também. E esse amadurecimento de vocês e da relação veio mais dessa conversa entre vocês apenas, ou vocês fizeram também terapia para ajudar nesse processo? É. Teve terapia nos 2 últimos anos, mas... Não, na verdade, nos 3 últimos anos. Mas até a gente chegar ali, não lembro a gente ter feito terapia. Mas assim, nos 3 últimos anos foi um crescimento, né? Um amadurecimento muito grande. Né? Eu acho que teve muito menos sofrimento, diríamos assim, nesses últimos 3 anos, com um auxílio de um terapeuta, do que nos outros anos. Tinha com quem conversar e falar, cara, me ajuda a pensar aqui, porque tá difícil entender o que eu faço, porque eu preciso me atender, eu preciso atender o Du, eu preciso atender a terceira pessoa que está com a gente também. E aí, com a ajuda de uma terapia, foi muito mais confortável. Sim. E os amigos e a família de vocês sabem ou não? Também vocês conversam? Se vocês já contaram, como que eles lidam com isso no dia a dia? Como que funciona? Nossos amigos super sabem. Acho que todos. Eu acho que todos eles sabem. Né, na verdade, a primeira vez que eles ficaram sabendo, meio que a gente foi tirado do armário. Né? A gente contou para um amigo que era muito próximo, na época era nosso amigo,
E aí a fofoca foi espalhando, né? E no fim, quando a gente viu, assim, na mesma noite, todo mundo já sabia. Uhum. Então a gente foi mais ou menos tirado do armário e a gente falou: é isso mesmo, tá bom, tá tudo bem. E aí os amigos a gente foi entendendo, né? Hoje a gente sabe que tem amigos que não gostam muito de conversar sobre isso, que não se sentem muito confortáveis com o assunto, e a gente só não coloca muito em pauta, né? A não monogamia faz parte da gente, mas não é um negócio que a gente precisa ficar falando o tempo inteiro, né? Então é isso, ele sabe que a gente se relaciona com outras pessoas e eventualmente ele sabe que a gente tá com mais alguém ou não. E tá tudo bem, né? É um negócio super saudável, só não é uma coisa que esses amigos gostam de ficar discutindo. Mas tem outros amigos que, assim, amam ficar sabendo. Que é tipo, e aí, como é que tá? Como tá a sua vida, né? Conta, porque sempre tem alguma história, né? Alguma coisa diferente por ter essa liberdade toda, né? Sim. Em relação às amizades, a gente teve uma certa dificuldade de contar no começo. Principalmente, a gente começou pelos amigos mais próximos, né? Claro, a gente foi testando. Porque a Eu acho gente que não tinha a mínima noção de como que ia ser a reação deles. E até para a gente ter confiança, né? No que a gente está fazendo, entendendo, no comecinho a gente não entende direito que caminho que a gente está trilhando, por que a gente está fazendo isso, né? A gente só foi na vontade. E a gente também, pelo fato da gente... O grupo de amigos que a gente ia contar primeiro, que eram os nossos amigos mais próximos, é o mesmo grupo de amigos que conhece a gente desde os 13 anos, que é o mesmo grupo de amigos que a gente faz parte. A gente conheceu. Então, a gente tinha uma imagem. A imagem é uma palavra meio mesquinha, mas todo mundo olhava pra gente como, é o casal, o Du e a Mila, que estão juntos desde os 17 anos de idade, eles são perfeitos, não sei o quê. Estão seguindo o roteiro da monogamia. A gente tá subindo a escadinha maldita lá, e, e daí do nada a gente vai lá e quebram bastante, sabe? Eu lembro da gente contar para uma amiga nossa que ela ficou em choque. Ela ficou, assim, a noite inteira ela ficou olhando pro nada. Ela ficou em estado um olhar de choque. Vago. Foi estado de choque que ela entrou. Mas E passou um tempo, ela veio super curiosa. Mas e aí, como é que é? Exatamente. Depois que absorveu. E foi muito legal que a gente foi aos poucos, até o momento que a gente foi tirado do armário, a gente foi contando aos poucos, porque a gente entendeu algumas questões. Eu acho que a questão mais importante não dá para conversar sobre o assunto com qualquer pessoa. Por quê? Todo mundo conhece aquele casal que é super ciumento um com o outro, sabe? E a gente sabe que a gente conversar sobre liberdade de relacionamento, a gente tem a nossa liberdade, sobre a nossa relação, isso prejudica as outras pessoas de certa forma, às vezes. Eu não tô falando que o relacionamento deles é certo ou errado, mas a gente viu isso na pele, sabe? De um casal que ele era... O cara era super possessivo, hoje em dia eles já terminaram, o que eu acho que foi uma coisa, meio um caminho natural pro relacionamento deles, que o cara era super possessivo e quando ele ficou sabendo que a gente tinha um relacionamento aberto, ele virou pra menina e falou assim, eu não quero mais que vocês fiquem perto dela. Vai dar em cima de todo mundo. Porque a gente ia influenciar. A gente ia... Não sei, exatamente. Pensou, né? Como se a gente tem um relacionamento aberto, então a gente agora virou solteiro. Exatamente. Como se a gente virasse o puteiro. O puteiro. Só o pegador. Então, assim, a gente começou a ter um certo filtro para quem a gente vai conversar. Óbvio que os amigos mais íntimos, desculpa, se eles não se sentirem confortáveis, eles vão ter que conviver. Porque, desculpa, você é meu melhor amigo e você não Aceite quem eu sou. Aceita. Agora, as pessoas um pouco mais distantes, eu prefiro evitar a fadiga. E a família? E família até hoje, a minha irmã sabe. Minha irmã acha incrível, apoia, adora saber. Mas os pais até hoje a gente não sentiu muito confortável para falar. Tem a questão, né? Eu, pelo menos, quando eu for falar para os meus pais, eu vou falar duas coisas que são bem fora do padrão, né? Uma é que eu não sou monogâmica e outra é que eu sou bissexual. Então, né, meus pais já são mais velhos, meu pai tem 70 anos, então
é um negócio bem grande ali para ele, né? Eu sei que vai ser um choque muito grande. Até hoje eu não sei como é que ele vai reagir. Eu não sei, eu vou evitando enquanto eu puder. Mas eu acredito que vai ter algum momento que eu vou falar, cara, faz parte de mim, é isso, saiba e vamos tentar lidar. A gente tá postergando, mas também é do mesmo jeito que aquela crise do nosso relacionamento fechado, que toda vez chegava e a gente tinha que discutir, e uma hora a gente teve que tomar uma atitude, isso está acontecendo nesse mesmo quesito hoje, Quesito de contar para a um família. momento a gente vai ter que contar, sabe? A gente sempre chegou a uma conclusão que, sempre que a gente conversa sobre o assunto, é a mesma conclusão. Vai ter um momento que nossos pais vão precisar conhecer. Eles vão precisar encarar e a gente também, né? Porque é um conflito. E é um conflito, vamos lá. Quando os seus pais olham e veem que o filho deles arranjou uma namorada com 17 anos, eles estão juntos até hoje. Nossa, olha só. Cria uma imagem na cabeça deles que é assim, no momento que falar que a gente é não monogâmico, é quase como dar uma voadora nessa imagem, né? Dar um chute nessa imagem. Então, A gente tem um pouco de medo de a gente tem um medo. Mas Vocês são casados? Sim. Casamos. A gente casou há 3 anos. 3 anos, A gente é casado, inclusive a nossa namorada na época estava presente no casamento, e ninguém sabia quem era. Não, era uma amiga nossa. Nossos amigos sabem quem era, mas assim, né? Era uma amiga nossa. Era uma amiga nossa. E me conta um pouco de como funciona o relacionamento de vocês assim. Existem regras que precisam ser seguidas? Eu imagino que elas vão mudando também, essas regras, né, com o passar do tempo, porque já mudou pela história que vocês contaram. Mas existem regras assim entre vocês? Se existe, pode contar um pouco aqui quais são? E se quebrar essas regras, seria considerado então traição nesse relacionamento? Como que é? Regra, não. Inclusive, eu nem gosto muito de usar essa palavra. Regra é não ter regras. Assim, no começo, né, contar um pouco da história, né, a gente fala bastante. No começo, a gente chegou a criar algumas regras, mas exatamente na festa seguinte a gente quebrava. Porque a gente quebrava porque a gente sabia que o limite do outro estava tudo... No fundo, era um pouco disso, né? Hoje eu tenho mais noção disso. Eu sabia que o limite dele não ia ser... Eu sabia que não ia ser um problema. A gente criou essa regra, mas eu queria. Então, eu fui lá e quebrei. Eu estava com vontade de fazer aquilo, eu fui lá e quebrei. Então, e aí depois a gente conversando, a gente foi vendo que realmente estava tudo bem, né? Porque a gente já se conhecia, a gente já sabia qual ia ser o limite do outro. Né, o que ia ser, né? Por a gente conversar muito, isso é mais fácil, foi mais fácil. Então, eu já tinha uma ideia do que ia ser ruim ou não para ele. Então, por exemplo, quando eu comecei, a primeira vez que eu saí sozinha, eu tinha ali na cabeça, eu sabia que eu dormir fora, por exemplo, ia ser um negócio que não ia ser confortável para ele. A gente não estipulou essa regra. A gente não colocou essa regra, mas eu sabia que ali era um limite. As regras eram limites, era isso mesmo, eram passos. Assim, pra gente não dar 3 passos de uma vez, porque daí ia ser um conflito muito grande. Então, nossas regras eram passos, assim. Era... No começo, nossa, olhando isso hoje em dia, eu até acho estranho, mas era assim, eu, Du, só vou beijar a menina depois da Mila beijar ela. Porque, não sei lá... se as duas vão dar certo. Então, sabe... Isso chegou a ser uma regra. Naquela, né, bem no comecinho. Que durou 2 semanas. Né? Durou uma festa. A gente falou, não, isso não se aplica. E vocês contam tudo um pro outro quando você sai? Precisa ficar sabendo que saiu, mas é isso? Mas não precisa saber todos os detalhes ou precisa também? Não tem muito como a gente não contar nada, porque a gente mora junto. Então, até por uma questão de segurança, estou saindo, vou sair com tal moço, que eu estou conversando há tanto tempo, né, com tal pessoa, estou indo em tal lugar. Uma questão é mais por segurança do que por outra coisa, né? Ele saber onde eu estou, mais ou menos onde eu vou. E aí, se eu vou sair do lugar, por exemplo, eu aviso ele. Eu estou indo para tal lugar, não volto para casa hoje. Né? Alguma coisa assim.
É muito mais na questão de segurança da cidade. Não é muito diferente de uma amiga que vai sair com um cara que nunca viu no Tinder e mandou uma mensagem para uma outra amiga falando, ó, tô indo aqui com essa pessoa, se eu te ligar e falar abacaxi é porque deu errado, sabe? É a mesma regra. Nesse caso, a gente é um amigo do outro, sabe? Para ter um plano de saída. Mas a gente não conta detalhes. Eu acho que tem muito. Hoje em dia, nosso relacionamento tá bem diferente um com o outro, vamos dizer assim. A Mila tem saído, tem conhecido outros caras. Se bem que menina faz tempo que. Só moços. Só moços. E eu tô muito mais pé no chão. Eu tenho Você tá tranquilinho em casa. Eu tô tranquilinho em casa, exatamente. Tem a Rê, que é minha namorada, que é nossa namorada, minha namorada, e eu fico super tranquilo, sabe? Tipo, tem ela, tem o nosso relacionamento. Então, eu, por exemplo, não tenho Tinder há muito tempo, não tô de papinho com ninguém, sabe? Então, a gente está vivendo hoje, reflexo da nossa individualidade, a gente está vivendo momentos muito diferentes. Então, até a questão de conversar sobre o que está acontecendo um com o outro é muito diferente. Então, o que a Mila está vivendo hoje, de conhecer uma pessoa do zero, sabe? De ter o frio na barriga do primeiro encontro e tal, eu já não vivo isso já faz Um bom tempo. uns 2 anos. Antes da pandemia. E nem sente vontade. Não sinto vontade, mas assim, se sentir, eu sei que eu tenho essa abertura, sabe? Tanto com a Mila quanto com a Rê, sabe? Se eu quiser, eu sei que dá para fazer e não tem problema. E nunca teve também de rolar uma competição, assim, não infantil, competição entre aspas, mas assim, do tipo, eu tô sentindo que ele tá saindo com outras. Nossa, tô perdendo ficando aqui em casa. Eu preciso sair também. Nunca sentiu isso? Assim, agora que a gente tá há 2 anos em casa, é, de fato, putz, nossa, ela saiu quinta, vai sair sábado. Putz, eu podia sair, né? Eu podia fazer alguma coisa. Mas não é uma competição. É mais caramba, eu tô há 2 anos em casa por causa de uma pandemia. Será que eu não deveria estar aproveitando essa oportunidade de relacionamento e vamos fazer alguma coisa? Mas ainda não bateu tão forte assim essa onda comigo. Mas assim, não, competição entre um e outro, não. E não existe ciúmes entre vocês, assim, hoje em dia? Existe. Essa pergunta é difícil, porque no dia a dia, não. Mas já houveram vários episódios de ciúme. Isso, né, é um tabu muito grande, né? As pessoas acham que na não monogamia não existe ciúme. Mas sim, o ciúme faz super parte da não monogamia. E como lidar com ele? Porque eu acho que é resolver isso, né? E como vocês resolvem isso, assim, essa questão dos ciúmes? Eu vejo o ciúme, na verdade, como uma ferramenta. Claro, né, de um jeito... não é utópico, mas é de um jeito ideal, assim, né? Você pega o ciúme... Se você sente... Eu vejo muito assim, né? No momento que você sente ciúmes, é porque tem alguma coisa ali dentro que não está sendo atendida. Pelo menos os momentos que eu senti ciúme, eu sempre fui uma pessoa muito racional. Então, o momento que eu sentia ciúmes, eu pegava, colocava embaixo do tapete e fingia que estava tudo bem. Aí, depois de um tempo, eu fui trabalhando isso e entendendo Terapia. que eu preciso olhar para meus ciúmes, eu preciso olhar para as emoções que acontecem. E eu lembro de um episódio de ciúme que eu tive, que eu só comecei a chorar. Né? A gente estava no meio da balada com uma menina, e aí o Du foi lá e ficou com uma quarta pessoa, não, no caso era uma terceira pessoa, e aí eu pirei de ciúmes. Pirei. E aí eu falei, mas qual é o problema dele ficar com outra pessoa? Né? O racional ali e o emocional brigando. Eu falei,
qual é o problema dele ficar com outra pessoa? Por que que eu tô sentindo isso? E aí eu parei para olhar muito mais fundo do que só o ciúme, só aceitar ele, né? Só pegar o ciúme e falar, estou com ciúmes, chega disso, vou acabar com isso. Não, o que eu tô sentindo de falta, então? Qual foi o problema de fato? Então, aí eu fui olhando e entendendo que meu problema era muito outro, sabe? O ciúmes, então, veio como uma ferramenta para mostrar que eu estava com necessidades não atendidas. E aí eu que precisei olhar lá no fundo, olhar embaixo do tapete, o que eu estava querendo esconder, o que tinha ali. E aí eu sentei com o Du e conversei e falei, ó, entendi o porquê que eu senti ciúmes. Estou sentindo isso por causa disso. Mas não foi um negócio fácil, né? Falando assim parece super fácil, mas eu precisei olhar muito e, amém, o Du me ajuda muito a olhar. Né? A gente tem essa parceria que é maravilhosa, que ele senta e fala, ok, você sentiu isso? Será que foi por eu fazer isso? Será que você sentiu isso porque eu fiz isso ou aquilo? Então a gente olha meio que juntos, o que me facilita muito. O ciúme é um sentimento próprio, né? Então, assim, eu senti ciúme porque assim, o ciúme é meu. O ciúme não é culpa dela. Então, entender o que está acontecendo, primeiro, terapia, sempre. Todo mundo precisa fazer terapia, independente do relacionamento, se é fechado, se é aberto, se é solteiro, se é viúvo, não importa. Mas, assim, entender que você está assim. Eu tenho crises de ciúme exatamente nos mesmos momentos que eu estou super inseguro de mim mesmo. Então, assim, já deu para perceber. Já dá para entender que, assim, hoje a Mila sai com a pessoa X e eu estou super bem. Daí, daqui a duas... Fica tranquilão jogando videogame. Jogo meu videogame, não tem problema nenhum, assisto minha série, assisto meu filminho, não tem problema. Daqui a 2 semanas eu tô super estressado no trabalho, eu, sei lá, travei minhas costas, briguei com meus pais, e ela sai com essa mesma pessoa e eu fico com ciúme. Então, o que que é? É claramente o meu estado de espírito, sabe? Aí, vamos lá. Tudo bem, o ciúme é uma coisa minha, do meu momento, desse período. Mas isso não quer dizer que eu preciso lidar com o meu ciúme exclusivamente eu sozinho. Eu posso falar, putz, estou no momento fragilizado. Mila, tudo bem, sabe? Você saiu quinta, você precisa sair hoje? Pode hoje ficar aqui em casa comigo, sabe? Vamos Isso. no cinema? Vamos no cinema, vamos, sabe? Vamos ver um filminho aqui em casa hoje? Pode ficar comigo? Então, tem a questão do ciúme, mas tem a questão da liberdade de, assim, vou jogar a toalha. Tipo, esse final de semana eu não consigo, sabe? É um pouco da questão do limite também, né? Tipo, esse momento eu tô fragilizada, então meu limite é outro, é diferente. Sim. Né? O limite acaba sendo uma coisa um pouco fluida. E isso pode soar como uma hierarquia de relacionamentos. Mas o mesmo aconteceria se fosse do outro lado, sabe? Se a Mila tá saindo com uma terceira pessoa e essa terceira pessoa falasse, virou pra Mila e falou assim: Mila, eu tô me sentindo mal, você pode vir aqui em casa hoje? Sabe? E isso é uma liberdade que putz, não tem preço, sabe? Mas quando a gente tá falando de relacionamento, pode ser, nossa, é muito irreal e tal, mas isso também acontece com amizades, sabe? Pô, liga pra sua amiga e fala, amiga, tô me sentindo mal, você pode vir aqui hoje, vem aqui hoje fazer um brigadeiro, vamos assistir um filme, sabe? Não é muito diferente. A diferença grande eu acho que tá no beijo e no sexo, sabe? Porque no final das contas a gente tem amizades que a gente mantém, são amizades que às vezes elas não se cruzam, às vezes elas se cruzam, mas a gente mantém diversas amizades e tem um relacionamento sexual de vez em quando, às vezes com uma certa frequência, mas às vezes nem tanto. E é isso, né? A não monogamia, ela parece ser muito complexa, mas
quando você olha pelo prisma da amizade, de uma amizade colorida, que mantém sexo, mas que ainda é, acima de tudo, uma amizade, fica, eu acho que, muito mais fácil de enxergar. Mas uma pergunta que devem fazer bastante para vocês. E o medo de se apaixonar por outra pessoa? Eu não sei assim, se você tem medo dela se apaixonar por outra pessoa e se você mesmo tem medo de você se apaixonar por outra pessoa. Eu me apaixono de toda semana, não adianta. Olha, a gente estava até comentando, o Du se apaixona muito mais fácil, né? Ele se encanta muito mais, ele é do tipo que se joga muito mais que eu. E aí eu fui pensando nessas coisas, na verdade, são duas coisas, né? É muito raro acontecer um amor daquele amor que você, quando você vê, você se apaixona e não sei o quê, né? Eu escuto muito falarem, né, fazerem essa pergunta para não monogâmicos, e a resposta geralmente é: o amor acontece, você não consegue controlar. Concordo com isso, mas ao mesmo tempo, não 100%. Eu vejo que acaba sendo uma opção ou não você se entregar para aquilo, né? Você vê que está acontecendo, você sente que, cara, tem um negocinho ali, tem uma estrelinha, tem um encanto acontecendo. Você pode dar atenção ou não. E aí eu acho que vai muito de cada relacionamento. No meu relacionamento com o Du, tá tudo bem. Se eu for me encantando ou não, se de repente eu me apaixono loucamente por alguém e não tem problema nenhum, né? O Du vai estar ciente o tempo inteiro, né? Eu vou compartilhando com ele, porque esse é o nosso acordo, da gente ter noção do que vai acontecendo com o outro. Eu acho um pouco difícil ele achar alguém que ele se sinta super feliz e que ele fale: quero passar o resto da vida do lado daquela pessoa exclusivamente. Porque hoje ele pode optar por ficar do lado daquela pessoa e continuar do meu lado. E outra, se de repente ele fala: quero ficar do lado daquela pessoa exclusivamente e não ficar do seu lado, eu acho que são duas coisas muito diferentes. Eu acho que ele tá comigo porque ele quer ficar comigo. Não que ele vai ficar comigo porque ele não tem mais ninguém. Então aí, tipo, eu tenho muito essa de, se ele se apaixonar por outra pessoa, tá tudo bem, porque ele não, teoricamente, não vai interferir no que ele vai sentir por mim, no que ele sente por mim. Eu acho que o maior difícil ali é o tempo. Porque quando você se apaixona por alguém, você quer passar 100% do tempo com aquela pessoa. Então eu entendo que no começo de uma relação, né, quando tem de fato a paixão, ele vai acabar passando menos tempo comigo. E tudo bem para você? Tudo bem, se eu sentir alguma necessidade, eu vou falar para ele, ó, tô sentindo falta, não tá legal assim. E aí ele é que a gente vai se equilibrando, né? Eu não me sentiria nada à vontade de privar ele de viver uma paixão. Nada, não quero fazer isso, nunca. Às vezes que a gente teve, inclusive, né, lá no comecinho da relação, teve um momento que ele ficou um pouco apaixonado por uma pessoa e eu não conhecia de fato aquela menina. E aí eu falei: cara, que sentimento difícil, porque eu não quero te privar de viver uma paixão, porque é muito gostoso viver isso. Só que eu não tô sabendo lidar. Como que a gente pode fazer? Tá bom, se ela é tão legal e vocês estão tão amigos, você e ela, eles não estavam nem ficando, eles só estavam muito amigos. E se eu conhecesse ela? Né? Foi uma opção que eu achei que cabia. Né? Eu me senti confortável em eu conhecer ela, porque se ela é tão legal, eu também quero ser amiga dela. E de fato foi isso, ela é nossa amiga até hoje, isso fazem vários anos, né? Porque ela também se sentiu super confortável, né? Foi um negócio que a gente foi conversando e todo mundo se sentiu confortável. Era no momento que a gente ainda... nós só vamos sair como casal, sabe? A gente não tinha ainda individualidade, né? Então, foi uma solução que a gente teve naquela situação que ele se apaixonou, eu fiquei desconfortável, e aí naquela ocasião a gente achou mais ou menos uma saída. Então, o que eu sinto da monogamia é isso, por não ser o padrão, cara, cada relacionamento, cada dupla, ou trio, ou quantas pessoas forem, vão formar sua dinâmica, né? Não tem regra nenhuma. E a conversa é muito importante para isso, para formar, para fazer uma dinâmica, porque não tem um script montado, como a monogamia tem.
O que eu penso não é nem a questão de, vou segurar ele, né, de viver um amor, uma paixão, enfim. Mas quando você começa a sair com mais pessoas, você acaba abrindo a possibilidade, né, disso acontecer. Eu acho que aumenta as chances disso acontecer do que você estando num relacionamento fechado. Isso na minha cabeça, tá? Até porque pode ser que você, num relacionamento fechado, se apaixone por alguém, ok? Exato. Mas, a partir do momento que você começa a sair, envolve beijo, envolve sexo, eu acho que essa conexão, essa relação vai ficando realmente mais funda, né? Mais profunda, enfim. Então, a chance de se apaixonar, na minha cabeça, é maior quando se está num relacionamento aberto. E aí, por isso essa dúvida, né? Se não tem esse medo, porque... do que você falou exatamente, o medo maior não seria nem o que você falou de... se ele se apaixonar e viver uma outra relação, tudo bem. E eu acredito que ele não queira, né? Se separar de mim para ficar com uma pessoa num relacionamento fechado. Mas o medo, assim, que eu penso também, seria realmente a pessoa, não sei, virou a chave, se apaixonou loucamente. Não que ele não goste de você hoje, ele seja totalmente apaixonado, mas realmente, assim, tudo muda. Sabe? O Sim. medo de tudo mudar e ele conhecer uma nova pessoa e querer viver com ela um relacionamento fechado, caso a pessoa queira, né? E, assim, claro, é da vida, pode acontecer, né? Assim, a gente também não pode ficar vivendo assim, mas eu acho que também é um pouco de insegurança, né? A gente pensar isso. E acho que essa insegurança vocês devem trabalhar muito estando num relacionamento aberto também, né? Sim, É, sim. assim, um relacionamento fechado, monogâmico, tem exatamente os mesmos perigos de você estar trabalhando e entra uma pessoa nova no seu trabalho e você almoça todo dia com ela e você passa mais tempo com ela do que com a pessoa que você mora em casa e você se apaixona por ela e você quer abandonar o seu relacionamento. Assim, não é a monogamia ou a não monogamia que vai impedir que isso aconteça. Eu acho que é muito mais uma questão de segurança e de. Não, na verdade, não é uma questão de segurança. É mais assim. Eu tô com a Mila. Se eu tenho um relacionamento não monogâmico, eu parto da premissa que as pessoas que vão sair comigo, que eu vou conhecer, já sabem disso. Eu não vou esconder. Eu não vou esconder que eu sou casado. Então, essas pessoas já sabem disso desde o começo. Então, eu diria que inclusive, mais seguro dessa terceira pessoa que eu esteja saindo, de respeitar o meu relacionamento. Porque a gente tem o nosso relacionamento, mas com quem a gente está saindo, essa terceira pessoa precisa respeitar o que a gente tem. Um relacionamento fechado, onde você começa a atrair a sua esposa é uma palavra, você começa a atrair a sua parceira, já parte do princípio que não existe um respeito pelo que você já tem, sabe? Então, eu acho que essa questão das cartas estarem na mesa desde o começo fazem com que a gente tenha uma segurança muito maior sobre essa questão de se apaixonar e querer largar tudo para viver. Hoje em dia, se a Mila quiser se relacionar com uma pessoa e vai viver com ela, eu falo, vamos pegar uma vila, vamos morar junto, todo mundo, sabe? Porque vamos virar, assim, uma aldeia. Um pouco disso. A pessoa pode, por exemplo, Tu poderia se relacionar com outra pessoa e comigo também. Né? Ele pode se apaixonar e viver aquele negócio, mas pode viver comigo também. Ele não precisa escolher entre um e outro. Né? Coisa que a monogamia é isso. Você acaba colocando um relacionamento que você tem, um relacionamento que você provavelmente gosta de certo ponto, né? Imagino. Quer dizer, em muitos momentos você super ama a pessoa que você está junto e só que o que acontece de você se apaixonar por alguém? Aí você acaba tendo que escolher entre uma pessoa e outra, né? Na não monogamia, você não precisa escolher. Você pode falar, ó, vou viver esse negócio, vou continuar com você,
e vou ter as duas coisas, né? Você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou te falar que uma coisa que eu imagino que possa vir a chegar logo, logo, que eu acho que vai ser o ponto mais complicado de todos, é uma questão, por exemplo, financeira, sabe? A gente mora junto, a gente divide as nossas contas, a gente mora num apartamento que a gente comprou juntos, sabe? E se realmente acontece, por exemplo, de aparecer uma outra pessoa e falar, putz, vamos morar junto, vamos morar nós três e tal, não sei o quê. Eu não sei, não existe resposta ainda para essa possibilidade. Mas eu diria que esse é um próximo ponto de discussão que a gente talvez Não tenha sabe, que ter, sabe? Que a gente vai ver vai vendo muito na prática, né? Uma É, frase que eu acho que encaixa muito na não monogamia é: a prática é diferente da teoria. Na teoria é diferente, né? Você vai pensar tudo, aí no que você vai viver o negócio, não é tão simples assim. cada casal vai abrir o relacionamento de uma forma diferente, etc, né? Não tem como. São, assim, o que eu estava imaginando, aquela escada relacional da monogamia, de tá ficando, daí tá namorando, aí mora junto, fica noivo, mora junto, ou ao contrário, depois casa, tem filho. Não existe essa escada no relacionamento não monogâmico. Mas isso não quer dizer que algumas relações de uma teia não monogâmica não possa seguir essa escada. O que eu quis dizer com isso? Eu estou no meu relacionamento com a Mila. A gente está seguindo essa escada, independente dos nossos relacionamentos, os outros relacionamentos, né? Então, assim, é muito complicado você ver, tem muito material sobre não monogamia que julga muito, sabe? Essas questões, por exemplo, a questão do trisal, que é uma menina que namora com um casal, ou a escada de relacionamentos monogâmicos. Mas, assim, cada relacionamento não monogâmico tem a sua peculiaridade, sabe? E é muito difícil a gente conversar sobre o que é certo e o que é errado, porque não tem que ter um certo e errado, sabe? Se não fosse essa história do casal que namora uma menina, que é julgado, uma questão de hierarquia de relacionamentos, que entre aspas não, é julgado, eu considero como julgado, no mundo não monogâmico, se não existisse isso, a gente não estaria onde a gente está hoje, sabe? Do mesmo jeito que esse casal de amigos nossos pulou essa etapa, como se fosse uma etapa, não sei se é uma etapa, e nunca passaram por essa situação de uma menina namorando um casal, sabe? Tem muitas possibilidades de um relacionamento não monogâmico. E tem muitas formas de se juntar, muitas formas de amar. É infinito. E assim, cara, é muito legal, é muito bonito. É muito bonito o jeito que a gente tá montando hoje nossa vida, sabe? Vocês pensam em ter filhos, não? Sim. Sim. E acham que Sim. vão conseguir continuar com filhos? Ou acham que vai complicar um pouquinho? Ou vai ser aquela próxima etapa de quando vocês estiverem vivendo, vocês vão conversando e vendo como vai ser? Com certeza vai ser uma etapa de, na prática e a teoria diferente, né? A gente pensa assim, próximo em ter filho, e é um medo, né? Porque a não monogamia com filhos é um negócio. A não monogamia já é uma coisa difícil para a sociedade. Agora, uma mãe não monogâmica
é muito inaceitável na sociedade. Então, eu lembro até quando a gente começou a abrir a relação, cara, isso há 6 anos atrás, e uma amiga nossa que ficou sabendo, uma das primeiras perguntas dela foi: e quando vocês tiverem filhos, como é que vocês vão fazer? E, tipo, naquela época era, sei lá, eu não tô pensando nisso ainda. E agora que é mais perto, eu tenho até lembrado dela fazendo as perguntas, sabe? De o que vocês vão falar para seus filhos? E quem vai ser essas pessoas que entram na sua casa? E, cara, não sei, eu vou precisar escutar mais sobre isso. Vou ter que, de fato, estudar mais e ver. E sentindo também, né? Como que eu vou me sentindo confortável ou não. Mas eu não penso, na verdade, com certeza não penso em deixar de ser não monogâmica. Não faz sentido mais voltar a ser monogâmica só porque eu tenho filhos. Vai ser a criança com maior quantidade de tios e tias. Mas eu vejo muito assim, inclusive eu ouço muito falar em não monogamia política. Eu acho que é um pouco disso, de eu posso não estar saindo com ninguém, isso não vai me fazer monogâmica, porque a minha crença é essa, minhas atitudes são, né, eu tenho essa liberdade da não monogamia, de eu poder me relacionar com outras pessoas, mas eu opto por, naquele momento, se eu não quiser, eu opto por não sair com outras pessoas. Isso não vai me fazer monogâmica. Até porque quando é criança pequena, vocês não precisam explicar muita coisa, porque qualquer relacionamento, se é uma mãe solo e tá saindo com alguém, não precisa ficar se explicando também pra criança pequena. Exato. E quando for uma criança maior já, eu acho que pode também, assim, ao meu ver, começar a trazer mesmo de uma forma natural, porque a gente tem essa preocupação, né, de o que a criança vai pensar, mas porque a gente vive nessa sociedade que isso não é normal ainda, mas se para aquela criança ela crescer como sendo algo normal e natural, que é a forma que vocês trazem, que vocês vivem, ok, né? Sem problema nenhum. O que eu fiquei pensando aqui é no puerpério. Na verdade, minha pergunta, eu fiquei pensando nisso. Você tá no puerpério com a criança lá, e um puerpério que deve durar, eu falo aqui como sendo mãe de 3, né? E um puerpério que vai durar aí coisa de, sei lá, 1 ano e meio, às vezes. Não tem um tempo exato para puerpério, mas que seja assim, esse momento você bem mergulhada aí na maternidade, amamentando e cuidando e tal, e você vendo ele sair. Eu acho que isso que vai dar, né? Porque é um momento também que a autoestima cai, que você tá lá, né, acabada em casa muitas vezes, e aí eu acho que vai ter que ter essa conversa, tipo, ó, fecharemos relação aqui por 1 ano e meio, 2 anos, até voltarmos os dois ao mesmo tempo, né? Vai ter que ter algum ajuste. É muito de sentindo. Eventualmente pode acontecer de eu ficar confortável, né? De eu falar, cara, sai de casa, me deixa sozinha com a cria. Pode ser também, né? Não sei, nunca vivi um puerpério. Faça por nós, né? Mas, né? Ou eventualmente ter alguém que eu me sinta confortável. Por exemplo, se ele sair agora com a nossa namorada, tipo, se a gente tiver filho e tiver com ela, cara, traz ela para cá para ajudar a cuidar, né? Não sei como é que eu vou viver. Ou eu vou estar tendo alguma necessidade, eu tenho toda a liberdade de virar e falar, olha, não dá. Não vai sair de casa, eu preciso de você aqui. Mas imagina a rede de apoio que você vai ter, que maravilhosa, né? Exato, né? É isso, tem um lado difícil e tem esse lado bom, né? Tem muitas outras pessoas que vão querer participar junto, eu acredito. É uma questão de bom senso também, né? É um simples, ó, tá tudo bem? Tô pensando em sair. Daí ela fala, tá tudo bem. Daí no momento que eu sair e ela achar que não tá tudo bem, ela me manda uma mensagem e fala assim, não tá tudo bem, volta, sabe? O homem tem 5 dias de licença paternidade, sabe? Ele já não tá tão presente no... É que, ó, vamos entrar num momento agora de trabalho híbrido, onde o homem consegue participar vai melhor. ter uma participação melhor numa maternidade, né? Mas assim, conversas, alinhar, e também não sei nem se eu vou ter essa necessidade, talvez, de sair, será? Sabe? Não dá pra gente sofrer por antecedência em relação a isso, sabe? A última pergunta aqui, gente, é sobre a parte ruim, então. Queria ouvir de vocês, se existe uma parte ruim ou não em um relacionamento aberto, quais as dificuldades que vocês encontram, trazer um pouco assim desse lado também, já que vocês falaram muito do lado bom, queria ver se existe esse lado ruim.
Existe, só tô pensando aqui qual que é. Posso começar? Pode? Lado ruim para mim é o lado de esconder para os meus pais. Hoje em dia eu acho que esse é o lado, é o pior, sabe? É ter que omitir, ter que mentir, porque eu não me sinto ainda confortável em conversar com eles a respeito disso. Isso é algo que é muito pesado para mim. Tanto é que está cada vez mais, eu sinto que está cada vez mais próximo o momento de conversar a respeito disso. Porque eles acabam não sabendo quem a gente é por completo, né? Então, isso acaba sendo ruim, né? Então, para a sociedade, isso não é uma coisa padrão. Então, isso, a monogamia é bem difícil, né? De certa forma, a gente acaba tendo que esconder relações. Tiveram vezes que a gente saiu com alguém e, cara, a gente precisa fingir que a gente é amigos, às vezes, sabe? Porque a gente sente que vai vir julgamento. Então, essa parte é difícil. Eu não sei dizer com certeza, mas eu sinto que é uma sensação próxima de uma pessoa que está se descobrindo homossexual, sabe? É um sair do armário. E outra coisa também, por exemplo, uma menina que contou para os pais que ela é lésbica, mas que os pais falaram, eu não quero nunca te ver com outra menina. Então, assim, daí no final de semana que vai ter um almoço de família, ela não pode levar a namorada, sabe? Eu sinto isso hoje, do tipo, meus pais não sabem que a gente está namorando, não sabem nem quem é. Outro dia minha mãe veio aqui, a Rê estava aqui com a gente, e é uma amiga que estava, por coincidência, Passando por estava aqui. aqui num sábado à tarde, sabe? Tava aqui, almoçou com a gente, dormiu com a gente, tá aqui há uns 3 dias, mas assim, é uma amiga. Eu acho que esse para ruim. mim é o pior momento, sabe? É o pior momento da relação de ter que esconder. E você, Mila? Não sei, tô pensando. Não, na verdade, assim, não vou dizer que é mil maravilhas, que é tudo ótimo, né? A gente passa por momentos muito difíceis, né? Eu lembro de momentos a gente sentar e chorar os dois, de falar, cara, tá difícil, tá doendo. O que a gente faz, né? Não tem manual. Isso é muito difícil, né? Não ter um manual ali. Pessoas, é difícil. É uma conversa que, por não ser muito comum a não monogamia, você não consegue achar muita gente para conversar. Né? Não é com qualquer amigo que você consegue virar e falar, oi, me ajuda a pensar aqui, porque a pessoa não pensa do mesmo jeito. Sei lá, são pouquíssimas pessoas que eu consigo conversar que eu sei que a pessoa vai ter alguma coisa para me falar, porque é muito comum as pessoas falarem, realmente, eu não sei como é que você lida com isso. E é tipo, cara, não, eu preciso de qualquer outra palavra. A gente virou ponto de referência nesse quesito, né? Hoje em dia, acho que a gente conhece muito mais gente que está pensando em abrir relacionamento hoje. Eu acho que hoje o assunto tá muito mais conversado, né? E as pessoas estão considerando muito mais. Então, a quantidade de pessoas que estão vindo atrás da gente para conversar sobre o assunto, atrás da Mila muito mais, porque eu sou mais reservado em relação a isso, mas aumentou muito. Muito, assim. Eu acho isso ótimo, que as pessoas sintam essa liberdade de poder procurar outro modelo, porque o modelo monogâmico não encaixa. E, cara, é isso, não encaixa, porque para mim não faz sentido nenhum a monogamia, né? Então eu acho muito legal que outras pessoas estejam vendo e indo atrás de coisas que fazem mais sentido para si, que seja mais valioso. Maravilha, gente. Uma dica da semana de vocês aí de filme, livro, série. Não precisa ser sobre o assunto, não. Pode dar a dica da semana para quem for ouvir, assistir no fim de semana ou ler no fim de semana. O que vocês indicam? Olha, eu teria várias indicações, na verdade, porque eu adoro falar sobre o assunto. Então pode falar. Eu gosto muito, eu sigo no Instagram a psicóloga Ana Canosa, não sei se alguém já ouviu falar. Ana Canosa fala muito, na verdade, sobre relacionamento, sobre sexo e relacionamento, né? Então, o conteúdo dela me ajudou bastante.
E também tem os livros da Regina Navarro Lins. Ela tem um livro que chama Cama na Varanda, que ele fala muito sobre o começo do patriarcado e conta um pouco da história e sobre o sexo, ensina a história do sexo e como foi sendo estruturado o patriarcado e como ele é hoje. E ela também tem um outro livro que chama Novas Formas de Amar. Eu acho que é esse o livro, que aí ela fala sobre várias outras formas de amar que acaba ajudando bastante para quem pensa e quer saber um pouquinho mais sobre isso. Tem uma série da Netflix, chama Eu, Tu, Ela, fez um sucessinho uma época. Não tá de toda certa, né? Tem algumas questões que a gente olha e fala, não, tem uma coisa muito diferente aqui. Mas basicamente é uma história de um casal que resolve abrir o relacionamento e conhece uma terceira pessoa, que quando a gente assistiu, a gente ficou até meio em choque como os problemas que os personagens passavam eram muito parecidos com os problemas que a gente estava passando na época. A gente ainda estava num relacionamento de um casal com uma pessoa. Um casal entidade, né? E hoje em dia não sei direito se a gente revisse, ia bater com as nossas ideias, mas na época foi algo que a gente olhou e falou, tá, o roteirista dessa série com certeza já viveu alguma coisa assim, porque eram mesmos problemas, eram as mesmas discussões, não as mesmas soluções, mas foi algo que na época ajudou a gente a entender que a gente não estava muito errado, vamos dizer assim. A gente não era tão alien. Legal. Então, Mila e Eduardo, muito obrigada por ter compartilhado aqui com a gente, aberto a relação de vocês com a gente, contar um pouquinho de como funciona aí no dia a dia. Obrigada, adorei. Imagina, foi um prazer enorme participar. Prazer. Quero agradecer também a você que ficou ouvindo aqui até o final esse episódio. Se você tem gostado do conteúdo por aqui e sente que quer ajudar esse podcast, dá para contribuir no nosso financiamento coletivo. É só entrar no catarse.me/genteconversa. Esse dinheiro é para me ajudar nos custos que eu tenho para manter esse podcast no ar, como as edições, o programa para gravar e as plataformas também para subir os episódios. Mas se você não puder ajudar dessa forma, não tem problema, pode contribuir também compartilhando esse podcast com quem você conhece. Isso também já ajuda esse podcast a crescer cada vez mais. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Semana que vem, então, tem aquele episódio que é um complemento desse aqui. A gente se encontra lá então. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Elas